Vamos lá, bom dia com Jesus a todos. A aula de hoje ela está baseada no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Está dentro do texto sobre a grande comissão, né? E que começa ali a partir do 16 e vai até o 20, sendo hoje a gente vai se ater ao 20, ao versículo 20 do capítulo 28 de Mateus, que diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas antes de a gente voltar para falar um pouco desse versículo, eu queria tratar um pouco de conhecer um pouco do Evangelho de Mateus, que a gente já falou na igreja, em algumas aulas de EBD, e conhecer quem foi Mateus, quando é que foi escrito, algumas informações básicas do livro de Mateus. O que chama a atenção é o alvo maior desse livro de Mateus, é identificar as coisas específicas do Evangelho e encontrar temas mais importantes ensinados por Jesus. Jesus ele dividiu esses ensinamentos por temas, né? E Mateus, quando foi escrito, também seguiu esse mesmo raciocínio. Se você pegar o livro de Mateus, são temas, são divisões temáticas, né? Então a importância de apreciar toda a Bíblia para provar quem é Jesus. Isso é um sentimento de apreciação, a importância de a gente, apreciando toda a Bíblia, a gente começa a encontrar esse Jesus. Quando a gente começa a ler ela voltada para a centralização de Jesus Cristo. E o mais importante de tudo isso é você pegar esses ensinos e usar esses ensinamentos no seu dia a dia, para a sua vida e para a minha vida, né? Aí eu me lembro que no século, acho que século XX, no início do século XX, a gente via muita propaganda de cigarro na televisão. E essas propagandas de cigarro, hoje você não vê mais, né? Eu me lembro que quando eu assisti Fórmula 1 de manhã, tinha os carros, tinha Marlboro, no primeiro carro de Ayrton Senna, eu acho que era John Play, era um cigarro que tinha também. E depois houve uma lei, né, que proibiu a propaganda desse cigarro, ou melhor, da indústria de cigarro em si, né? Hoje você não vê. Mas por que aconteceu isso? Porque o Ministério da Saúde, juntamente com o Parlamento, em 88, eles começou a partir de 88 alertando, né, que dizia: o Ministério da Saúde adverte fumar prejudicial à saúde vindo nas embalagens de cigarro. Já no final do século XX, é que as autoridades começaram a combater o consumo, fizeram uma lei proibindo, né, essas propagandas, incentivando que as pessoas não deixassem de fumar, porque isso prejudicaria a sua saúde. Mas precisou de uma autoridade, que foi o Ministério da Saúde, formatar as leis junto com o Parlamento brasileiro,
para que as pessoas levassem a sério que o cigarro ele prejudicaria a saúde. Então, fazendo uma ponte aqui, os judeus, que era o público-alvo do livro de Mateus, precisaram da autoridade de Jesus Cristo para entender que tudo o que estava escrito ali estava escrito pelo Messias tão esperado, que eles, como judeus, esperavam. Então precisa ter esse conhecimento para que a gente entenda que Jesus é a autoridade suprema nas nossas vidas, não só dos judeus e dos gentios, mas na nossa vida, né? O livro de Mateus, ele está na classe do grupo dos evangelhos sinóticos, né? Que são os 4 evangelhos, que contém os mesmos textos, escritos agora de uma forma muito particular de cada um, mas contém a mesma mensagem, né? Quem foi o autor, né? Foi o Mateus, que era publicano e coletor de impostos, né? Provavelmente escrito entre 60 a 70 depois da morte de Cristo. E o local na Antioquia, da Síria, né? O alvo desse livro de Mateus são judeus cristãos, judeus convertidos. O versículo-chave, né, o 28, de 18 a 20, quando fala da grande comissão. E a expressão-chave desse livro de Mateus é o rei ungido, Messias, o rei ungido. Mateus, ele mostra Deus agindo na história por meio de Jesus. E Jesus apresenta Jesus como o rei que estava o rei tão esperado, né? E apresenta os ensinamentos do próprio mestre, aplicando no contexto judaico. Resumindo tudo isso em 5 áreas da vida cristã. Quais seriam essas áreas? Primeiro, obedecer aos mandamentos de Deus. Depois, segundo, proclamar o Evangelho. Terceiro, servir ao reino de Deus e viver em comunidade. Quarto. E quinto, ter esperança na volta de Cristo. Mateus dividiu esses 5 partes. Então, gente, voltando aqui nos 5 áreas da nossa vida. Primeiro, obedecer aos mandamentos de Deus, proclamar o Evangelho, servir ao reino de Deus e viver em comunidade. E o último, ter esperança na volta de Cristo. Isso foi dividido em 5 partes, 5 áreas da nossa vida e 5 ensinos que Mateus escreveu esse livro. E sempre que terminava essas 5 áreas, Jesus encerrava com um sermão, né? E aqui a gente tem um grande ensinamento no livro de Mateus, que é o Sermão do Monte. É muito pregado, muito batido, muito ensinado, pouco vivido. A realidade é essa, pouco vivido, né? Mas voltando para o nosso texto, quando ele está lá, agora eu vou voltar para Mateus 28, 20, que ele diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Primeiro ele manda ensinar, e depois ele diz ensinar o quê, né? Aos ensinos do Mestre de Jesus Cristo. Para que esses ensinos a gente consiga compartilhar dentro da nossa vida e que esse cálice se encha do Espírito Santo de Deus, para que a gente
venha a testemunhar, compartilhar e colocar isso na prática no dia a dia para as pessoas que cruzam no nosso caminho. E o interessante é que ele diz que estarei com você, ele não vai deixar você só. Às vezes você me lembra bem, você vai falar alguma coisa, eu não sei falar, eu não conheço da Bíblia direito, eu não estudo, eu não sou um teólogo, não. Às vezes, quando você começa a conversar com as pessoas, vai naquele desenrolar da conversa, e o Espírito Santo de Deus, ele vai providenciando as palavras para que você lembre até de texto, para que edifique as pessoas, né? E quando eu comecei a ler esse texto aqui, aí, quando a gente pega a Bíblia de estudo, me levou a João, uns textos relacionados também, que é João 14, João 14, 26, que é justamente isso que eu estava falando anteriormente. Diz assim, João 14, 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, né, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quem vai nos ensinar é o próprio Espírito Santo de Deus, que é enviado por Ele, né? E Ele não vai deixar nada que a gente não consiga se lembrar e até mesmo que a gente não consiga, em certo momento, ficar procurando algum versículo para orientar alguém. E o próprio Espírito Santo de Deus, ele providencia isso. Isso é uma afirmação que está em João 14, 26. O outro que eu separei aqui já foi no Antigo Testamento. Está em Deuteronômio, vamos ver aqui, Deuteronômio. Capítulo 31, versículo 6. Deuteronômio 31, 6, que diz assim: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca o deixará e nunca o abandonará. Termina justamente com o que Mateus faz, a ponte. O livro de Mateus faz a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. E no final ele termina que vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Mais uma promessa de Deus, que Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. Então, gente, os ensinamentos de Jesus para nossas vidas, os ensinamentos que nós aprendemos no nosso dia a dia, temos que ser colocados em prática, né? Temos que ser vivido. Isso é a grande questão, viver é que é bronca do Evangelho. Porque quando você começa a viver o Evangelho, você começa a mudar as suas características de ser humano como pessoa pecadora e vai se tornando cada dia mais pessoa santa. E para isso a gente precisa estudar um pouco da palavra, se dedicar um pouco na leitura. E eu sempre digo, a gente só consegue isso lendo boa literatura cristã e lendo também a palavra de Deus e pedindo que o Espírito Santo venha nos ensinar, como diz João, para que a gente repique esses ensinamentos para as pessoas, certo? Então, teria mais alguns versículos aqui, mas isso é bom a gente não fazer uma aula muito alongada, que eu acho que só uma pessoa só falando eu acho muito monótono, muito chato. Bom, quando a gente está em sala de aula junto com vocês, que a gente vai discutindo. Mas eu acredito que a palavra de Deus, ela transforma vidas. Precisa a gente ensinar as pessoas, e qualquer um de nós é capaz disso, porque quando a gente se propõe a isso, o próprio Deus
Ele vai nos dando a capacidade de a gente falar para as pessoas do amor dele. E que a gente, nesse dia de hoje, a gente fique fixado essas 5 áreas da nossa vida que precisamos trabalhar. Primeiro, obedecer o mandamento de Deus. Segundo, proclamar o Evangelho. Servir ao reino de Deus, que é o terceiro. Viver em comunidade e ter a esperança na volta de Cristo. Então, bom domingo para vocês, Deus abençoe, fique com Deus e em nome de Cristo a gente vai estar passando por esse problema de pandemia, mas a gente, em breve, se Deus quiser, estaremos juntos. Deus abençoe.